Lembra da Ciranda da Bailarina, do Chico Buarque? Era uma das minhas músicas favoritas de criança. A bailarina não tem coceira, verruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. É perfeita, moça, pelo menos eu imaginava assim e morria de inveja. Nem casca de ferida ela não tem. Agora eu sei que ninguém é assim na vida real, nem a bailarina. Mas tem quem queira e tem quem finja ser assim. Não é o caso da Alda Rocha, que é enfática. Precisamos parar de ensinar as meninas que elas devem ser perfeitas. Quem busca a perfeição tem medo de errar. E a verdade é que só não erra quem não tenta. Ousadia e bravura. É disso que a gente precisa. Quando palestra, a Alda se expõe, fala das suas fraquezas, chora. Ela mostra o quanto é vulnerável e que tudo bem ser vulnerável. A Alda fala de tecnologia, mais especificamente das mulheres no mercado de tecnologia, mas eu acho que o tema nem importa tanto assim. As batalhas que ela descreve, eu tenho certeza que são comuns em outras áreas. A gente conversou durante o Brasil JS, um evento que aconteceu em Porto Alegre no final de agosto. E eu preciso agradecer muito a Alexandra Zanella, que fez essa ponte. A gente falou sobre o Codamos, um projeto que a Alda está desenvolvendo agora. Ela também contou sobre a sua trajetória passando pelo choque da descoberta de um câncer, pela luta contra a chamada síndrome do impostor. E ela também falou do propósito maior, daquilo que faz com que ela queira contribuir para criar um ambiente mais saudável no mercado de tecnologia. Das suas 3 filhas, 2 querem seguir carreira na área. A Alda é a 26ª convidada do projeto Coisas que a gente cria. Eu sou a Bárbara Níquel, uma jornalista de Porto Alegre, e eu decidi entrevistar pessoas inspiradoras. Se você gostar de ouvir a Alda e quiser ouvir mais histórias sobre mulheres e tecnologia, pode escutar também o episódio da Desirê Santos, que é o número 17, e o da Karine Ross, número 20. São histórias, projetos e abordagens diferentes, mas igualmente interessantes. E você pode fazer contato e acompanhar o projeto Coisas que a gente cria pelo site www.coisasqueagenteCria.com ou assinar o podcast no seu player favorito. Se gostar das entrevistas e estiver nos ouvindo no iTunes, não esquece de deixar tua avaliação por lá. Faz muita diferença. Nas redes sociais, pode curtir a página Coisas que a gente cria no Facebook ou usar a hashtag Coisas que a gente cria para mandar um recado no Twitter ou no Instagram. Vamos ouvir a Alda? Tá no ar mais uma entrevista do projeto Coisas que a gente cria. Alda, eu queria começar te agradecendo, porque tá uma correria aqui no evento. Tá bem louco. Nossa, mãe, mas vamos lá. E também a programação tá interessante, então não sei se tá perdendo alguma coisa que tu queria ver, mas... Não, engraçado que mesmo que, sei lá, esteja perdendo alguma coisa, o próximo vai ser super interessante, que tudo bem, não tem problema nenhum. Então, achei bem legal, assim, esse evento que tá acontecendo aqui. E muito bom poder conversar contigo depois de ter visto teus textos, teus vídeos e tudo que tu tá fazendo por aí. Queria começar perguntando sobre esse projeto Codamos, sobre o qual tu vem falando mais, que tu apresentou recentemente como uma ideia inicial, assim, que não tá totalmente pronta, totalmente fechada, mas eu queria que tu explicasse o que é o Codamos. Tá, então essa ideia nasceu porque, assim, durante muito tempo, além de organizar eventos, eu participei de muitos eventos. E eu vi uma reclamação, assim, que sempre acontecia, que era: mas nós mulheres, a gente não consegue achar eventos de tecnologia que realmente agrade, a gente não faz ideia de onde eles acontecem e como que faz pra ir fazer parte. Como eu tava numa outra ponta, eu tava na ponta, assim, muito próxima de gente que organizava evento e gente que palestrava em evento. Na verdade, eu tô nessa ponta, né? E ouvindo isso de quem frequenta eventos, eu comecei a perceber que a gente tinha uma falha muito grande, que é essa coisa de conseguir fazer com que os eventos que existem, que eles sejam achados e que eles sejam vistos. Porque, assim, o evento ele acontece, ele existe. Existe uma comunidade XYZ que fala sobre um assunto específico, que de repente você tem
alguma mulher tem algum interesse em saber mais ou fazer parte disso, mas ele não tem a visualização que ele poderia ter para chegar até essa pessoa. Então essa pessoa continua crescendo com a ideia de que não existe e que por não existir, sei lá, ela não vai conseguir saber mais e ela vai ficar ali estagnada naquele ponto. Então a minha ideia de criar o Kodamas foi basicamente para, conversando com o pessoal do Meetup, que inclusive eu fui na sede deles lá em Nova York, a gente teve uma conversa muito longa sobre isso, inclusive é uma perspectiva que eles mesmos têm, sabe, assim... Existem muitas comunidades e muitos eventos acontecendo com foco mulheres, tecnologia. Mas eles estão tão dispersos um do outro que dá essa sensação de que não tem nada acontecendo. Então, assim, tem coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo, mas como a gente não consegue agrupar todo mundo, como a gente não consegue dar uma categorizada, sabe, uma organizada, é tipo a gente com o nosso armário, né? Que tem... Eu não tenho roupa pra vestir hoje. Tá lá, roupa lá, só que a gente não acha que tá uma zona absurda, mas tá lá. Então, assim, é tipo isso. E o Kodamas é o armário, entendeu? Então, tipo assim, a minha ideia é pegar todos esses eventos que estão acontecendo, desde o evento que é, sei lá, eu mais a minha prima, minha amiga, e eventos pequenininhos, até eventos grandiosos do tipo desse, 1.000 e tantas pessoas juntas, sentadas numa arquibancada, e juntar tudo num lugar só, com uma busca melhor, sabe, com uma categorização melhor, para que eu consiga achar tudo que está acontecendo no Brasil. Brasil é o meu primeiro, assim, primeiro plano, né, mas a minha ideia é ampliar isso para mundo, global, e... Como, assim, a plataforma, ela já foi idealizada, ela tá toda, assim, já fiz todos os rascunhos, parte de usabilidade, a parte de back-end também tá acontecendo, tá rolando. Mas eu preciso avisar que eu tenho isso em mente, que isso já está sendo moldado e vai acontecer em breve. A nossa ideia é conseguir lançar essa plataforma desse jeito que eu tô te falando, esse agregador de eventos, público feminino. No começo a gente tá falando sobre feminino, mas a minha ideia é agregar todos os eventos para minorias. Então, tipo, lá vai ter, sei lá, o encontro dos LGBT, sabe, que faz IoT, programa placa do não sei o quê. A minha ideia é juntar todo mundo. Então, não é só mulher, mas eu preciso começar de alguma coisa. Então, eu tô começando com o nicho feminino, que a gente sabe que precisa ter um cuidado um pouco maior. Porque, assim, a gente tá sendo impactado, todas as mulheres estão sendo impactadas desde o ano passado, ou então, sei lá, 2014, tá vindo essa coisa do empoderamento, mulheres e tal. Se eu não fizer nada agora, eu vou acabar perdendo toda essa emoção que tá rolando, sabe, agora. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente começar com mulheres e depois ampliar isso pra alguma outra coisa. Então, essa plataforma, ela tem muito potencial pra crescer e virar uma coisa, assim, muito boa pra quem se sentiu desamparado nesse setor. E tu tá falando de eventos que são voltados para mulheres, que no título já diz, sei lá, Rails Girls, alguma coisa assim. Uhum. Ou tu tá falando em eventos que tem uma ou duas palestrantes mulheres, mas as mulheres obviamente são bem-vindas na plateia. Como é que tu vai fazer identificar os eventos que se encaixam na tua plataforma? Então, essa questão da categorização, ela vai ser essencial exatamente para isso. Para, por exemplo, sou uma mulher, mas eu não me sinto confortável em dividir, sei lá, em estar num evento onde tem homens, eu me sinto muito mais confortável se eu for num evento que tem 100% mulheres. Então, do jeito com que, dentro da plataforma, a gente vai conseguir categorizar isso, eu vou conseguir filtrar os eventos que são só mulheres e os eventos que, assim, aceitamos mulheres e tudo bem, tá tudo certo. O que eu quero é deixar as pessoas livres para elas escolherem o que elas se sentem melhor, mais confortável, sabe? Porque a gente tem um trabalho muito sério que é passar essa mensagem. Tanto faz. O jeito com que você prefere tem lugar para você fazer parte, entendeu? Você não precisa se sentir excluída porque você prefere que, sei lá, eu vá num evento que só serve café sem açúcar e eu quero ir nesse, sabe? Tipo, todos os nichos, eles precisam entender que eles não são ilhas isoladas. Eles fazem parte de um arquipélago, né? Que tem um monte de ilha ali e que Sim. Tudo bem isso também. Não precisa também transformar tudo num, né? Vamos transformar todas as ilhas num continente, num país. Não precisa. Cada uma pode ficar no seu canto, mas eles existem. O que eu preciso como
pensando no usuário, o que eu preciso fazer? Eu preciso projetar isso para que ele escolha. Você não se sente assim, extremamente frustrado quando você vai num restaurante, que de repente ele tá no cardápio, ele só oferece, sei lá, 5 opções, de repente você descobre que tem mais de 25 coisas, você podia... mas são 25, mas eu quero ver as 25, e dentre as 25, escolher a melhor pra mim. Ou experimentar as 25 e depois disso entender o que é melhor pra mim. A gente precisa parar de adivinhar o que as pessoas querem. A gente precisa começar a jogar as coisas para as pessoas de uma maneira organizada, de uma maneira, com uma quantidade de informações que, para o usuário, ela seja, assim, suficiente para ele entender, isso aqui é interessante, isso aqui não. Mas deixar as pessoas livres para elas escolherem se elas querem ir num evento que tenha um monte de drag queen programando, sabe? Que é meu sonho fazer isso, na verdade. Um dia eu vou conseguir chegar... Ou não, sabe? Ou se elas acham aquilo ali, nossa, isso aqui é muito legal, eu quero fazer. Então a gente tem que deixar as pessoas livres. Em que momento tu teve um insight, ou tu percebeu, ou alguém te disse, te ocorreu essa ideia de que, olha, a gente não tá conseguindo encontrar esses eventos? Foi uma série de tentativas frustradas, ou um dia tu acordou e se deu conta disso? Não, foi uma série de acontecimentos, porque como eu comecei a trabalhar com o pessoal do Google Developers Group, então eu comecei, isso foi no ano de 2014, 2015. 2015 inteiro, final de 2014, 2015, eu estava organizando eventos. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande de explicar para todo mundo que queria fazer parte desse evento, que estava tudo bem, elas, sabe, eu percebi que tinha uma relutância muito grande em, não sei se eu vou, eu vou ser julgada porque eu tenho cabelo azul, não sei o que. Eu comecei a entender que acontecia, tinha um outro lado, que a gente tá falando de um lado que já é bem machucado pela vida, né, que são nós, mulheres. A gente apanhou, assim, no sentido, no sentido, no figurado e também no sentido, literal também, durante anos e anos e anos. A gente tem histórias de todos os países em que as mulheres nunca foram extremamente beneficiadas por alguma coisa. Então a gente tem um histórico que já é um histórico sofrido, né? E, meu Deus, a gente tá fazendo coisas pra deixar essa coisa mais suave. E mesmo assim as pessoas não querem fazer parte. Mesmo assim as mulheres se negam a ir, sabe? Num evento que você tá dando... tudo de graça, comida, café, sabe, um ambiente bacana. A gente vai falar sobre carreira, a gente vai te ensinar a pegar tudo que tá acontecendo na sua vida hoje e mudar tudo, sabe? Reinventar, se reinventar. E as pessoas não querem ir, como assim? A gente não tá cobrando nada por isso. Então, no momento em que eu percebi que precisava fazer alguma coisa, foi exatamente isso. A gente estava servindo um banquete de coisas boas e as pessoas tinham medo de Mas aí, ir lá. Tu percebeu que o fato das pessoas não quererem ir, ou das mulheres não quererem ir, talvez não fosse um problema das mulheres, mas fosse um problema dos eventos? Dos eventos, entendeu? Porque a abordagem que os eventos tinham para chegar e convidar uma mulher para fazer parte dele, para ir, para se cadastrar, a coisa mais simples do mundo, sabe? É até mesmo uma parte de divulgação em redes sociais. Até isso, ele era muito... Na verdade, ele é ainda. A gente tá falando de presente mesmo. Ele ainda é muito, assim, dependente da comunidade se unir para conseguir propagar aquilo, sabe? Um evento que, de repente, é assim... Sei lá, você pega um grupo de meninas que querem aprender a mexer com programação e elas estão no meio da floresta amazônica. Ainda vai ter muita dificuldade para conseguir ter uma projeção que elas mesmas queriam quando começaram esse projeto, sabe? E a gente precisa ajudar. Então, nesse momento em que eu comecei a perceber que eu tinha a ajuda do Google para conseguir pegar um projeto, que na época eu comecei a fazer eventos femininos, eu criei o GDG Drops, que era... Qual que era o formato? O formato era o seguinte, eu via que tinham muitos eventos acontecendo que as mulheres não iam palestrar. Então, eu mapeei... Que não eram convidadas. Que a equipe não sabia entre aspas, tá? Eu não visualizava, talvez, que existiam mulheres super competentes em vários assuntos que poderiam trazer pro palco e fazer elas falarem.
Aí eu falei, gente, precisa dar espaço para essas mulheres. Como que a gente vai fazer isso? Aí eu falei, bom, vamos criar um evento onde a regra desse evento é o seguinte, não existe palestrante homem. Ponto. Todas as pessoas que eu chamar, que eu convidar, elas vão ser mulheres e elas vão falar sobre elas e como elas conseguiram chegar onde elas estão. Porque eu chegar e colocar uma mulher para falar sobre um assunto técnico nesse momento em que a gente está tentando arrumar essa casa que a gente tá tentando criar e montar pra gente, é muito complicado, porque eu posso assustar e eu posso fazer com que todas as mulheres que eu convidei pra vir no meu evento, elas nunca mais voltem, porque elas vão ficar assustadas. Elas vão falar, imagina, não vou naquele evento lá onde a fulana vai falar sobre 30, 40 minutos sobre como desenvolver uma API pra lá, porque eu não sei nem o que é API. Uhum. Então, tipo, a gente precisa abaixar um pouco essa régua, que até então ela estava muito padronizada nos homens, sabe? No jeito com que eles lidavam com tecnologia. Sim, e que para eles é extremamente óbvio que eles podem participar desse mercado, que Exato, eles podem estudar, que eles podem estar lá. Porque eles foram criados assim, porque a gente incentivou assim, sabe? É um problema que é muito... O buraco é sempre muito mais lá embaixo, sabe? É sempre assim, tipo... a gente tem que fazer um downgrade pra gente conseguir educar, pra gente conseguir organizar e pra gente conseguir realmente soltar um evento e falar assim, não, esse evento é grande e maduro o suficiente pra ele não precisar de nenhum tipo de apoio e ele conseguir sozinho ter 1.500 pessoas inscritas, ter metade da grade com mulheres palestrando. Esse seria o mundo ideal. Esse formato que a gente está tendo hoje, desse evento hoje, seria o mundo ideal em eventos no Brasil. Não o mundo ideal porque, assim, dos 1.500 a gente tem muito pouca mulher. Sim, na plateia. Na plateia. Mas pouca. na grade de palestrante a gente já conseguiu avançar, assim, absurdamente. Isso já é muito bom. Então, assim, quando eu consegui identificar isso, foi muito colocando a mão na massa, sabe? E como o meu trabalho, meu background, ele é com usabilidade, acaba que fica automático você mapear essas coisas. Essa coisa do mapear, ela vem muito disso. Ah, sim, é isso que eu queria te perguntar, porque, assim, pode ter... Com certeza tem pessoas ouvindo que não são da área de tecnologia. Sim. E que não são da área de eventos também, mas estão curiosas para ouvir sobre o teu projeto e conhecer a tua história. E o que eu fiquei pensando enquanto tu falava é assim, bom, talvez eu queira criar um evento ou fazer uma plataforma para descoberta de eventos, enfim. Tive uma ideia de alguma iniciativa que eu quero fazer. Qual é o primeiro passo? E daí eu te perguntar, quando tu teve essa ideia, qual foi a primeira coisa que tu fez para sair de uma simples ideia e começar a se transformar em um projeto, em um produto que as pessoas vão poder usar. E no teu caso, eu acho interessante que tu tá, me parece, demonstrando esse processo enquanto ele acontece. Isso. Porque, o que aconteceu, assim, eu vim de um ambiente que eu trabalhei muitos anos, assim, sai de uma empresa, entra na outra, sempre trabalhei com os outros, sabe? E tu começou trabalhando com o quê? Eu comecei minha carreira, minha formação, ela é propaganda e marketing, porque eu me formei em 1998, então já faz um tempinho aí, e minha formação foi propaganda e marketing, e o que aconteceu? Dentro da própria propaganda e marketing, já aconteceu o fenômeno que depois veio se repetindo ao longo da minha carreira toda, que é assim, eu achei um nicho que eu falava, esse assunto é muito mais interessante do que o todo que eu tô estudando. Então, assim, me formei em propaganda e marketing, mas eu fiquei muito de olho naquela parte de teoria das cores, design e a parte humana do negócio, né? E eu acabei migrando a minha profissão, tipo, na hora de escolher uma profissão, eu escolhi designer gráfico. Trabalhei durante muito tempo com designer gráfico e nessa época a internet estava aparecendo. Daí nessa época tu não era digital. Não era digital porque não existia digital até então. Então, assim, computador, que as pessoas podem dizer que eu tenho um computador na minha casa, só aconteceu depois de 99 pra frente. Até então, os lugares onde tinham computadores era faculdade, empresa, ou tipo, o pai acabava trabalhando com isso e você tinha acesso. Mas em 2000, eu tive o meu primeiro computador e eu tive meu primeiro contato com sites, coisas. Inclusive, a conversa do almoço foi meio que uma viagem no tempo falando sobre, você lembra do Netscape? São coisas que, assim, que fizeram parte da minha vida. Eu posso dizer, e me orgulhar também, dizer que eu vi o design, o web design, surgir, aparecer. Eu fiz parte disso, fiz parte desse movimento.
Eu era uma daquelas pessoas que tava assim... Era uma época que tinha muitos fóruns e as pessoas precisavam deixar... Existiam templates que eram padrões, né, pra essa skin, era PHP e tal. E tinha alguns fóruns que eles falavam assim, não, a gente precisa deixar diferente de alguma maneira. E aí eu tive meu primeiro contato com código, com PHP, e eu vi aquela coisa maravilhosa que era eu escrever algumas coisas num negócio que parecia texto, que durante muito tempo eu cheguei a trabalhar até com bloco de notas, porque não existia editor de texto desse pra você trabalhar e tal. Eu trabalhava com bloco de notas e eu mudava as coisas jogava no FTP e as coisas mudavam no meu navegador, sabe? Tipo, era tudo muito mágico. E eu queria saber mais sobre... Aí, de novo, eu peguei um pedaço do que eu conhecia, que era a parte do design gráfico, e eu acabei migrando para web design. Então, quando surgiu o web design, eu também vim junto. E eu vi muita coisa mudar durante esses anos todos. Eu tô há 17 anos, eu acho, nessa carreira. E começou em São Paulo? Tu é de São Paulo? Não, eu sou do Rio. Ah, do Rio. Começo do Rio, e essa coisa toda E foi inclusive isso que me fez vir para São Paulo, porque eu comecei a querer trabalhar com isso, e no Rio ainda não tinha esse campo para eu trabalhar. Então eu trabalhava já remoto, porque todas as pessoas que queriam que fizesse alteração em template, layout e tal, elas estavam em São Paulo. Aí eu cheguei em um belo momento, eu tinha 19, 20 anos, eu falei, não, quer saber, eu vou morar em São Paulo. Eu vim com a roupa do corpo pra São Paulo. E comecei a morar aqui, casei, lá. Ai, gente, desculpa, esse negócio de ficar viajando por estado deixa a gente muito louco. Mas, enfim, lá em São Paulo, eu fui morar lá e eu casei, tive filhos, e só que assim, eu tive filho muito, muito cedo. E foi um momento em que eu mudei de novo a minha carreira. Tu teve filho? Eu tive filho com 21, mais ou menos. Eu tenho 3 filhas. Estão adolescentes agora, porque eu já tô com 38. Quantos anos elas têm? A mais velha tem 18. A mais nova tem 15, fez 15 agora. E a do meio tem 17. A mais nova, ela quer ser desenvolvedora. Então, tipo, e a mais velha também. Inclusive, ela vai fazer faculdade de engenharia. Então, tipo, elas estão seguindo essa carreira. E se você me perguntar o que me faz... O que me move para fazer essa mudança toda no cenário tecnológico são as minhas filhas. Porque eu não quero que elas passem pelo que eu passei, sabe? Elas não precisam passar pelo que eu passei. A gente pode fazer um mundo melhor para filhos, para amigos e tal. E aí, quando eu tava em São Paulo, que eu tive filhos, e eu tava em casa, injuriada, porque eu tava... Como assim? Porque eu não sou o tipo de mulher que gosta de ficar em casa, cozinha, sabe? Tipo, cuidando da casa e tal. Eu não tenho essa skill, eu adoraria ter, mas eu não tenho. Eu realmente nasci pra trabalhar e mexer com programação. E foi nesse momento que, assim, eu lembro... uma imagem que, assim, é muito forte na minha cabeça, eu amamentando minha filha, estudando HTML. Porque aí, nesse momento, o que eu fiz? Eu oficialmente mudei para front-end. Porque eu precisava de grana, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro e eu precisava de um emprego que me desse a tranquilidade de conseguir estar com os meus filhos e trabalhar e conseguir pagar as contas. Então, eu comecei a estudar muito front-end. Pra quem não sabe o que é front-end. Pra quem não sabe o que é front-end, sabe quando você entra num site e você tem aquela imagem toda bonitinha do site? Se você tirar todas as imagens, todo o código que tá lá, é o front-end. É como se fosse, assim, um prédio. Aí, por exemplo, tem a parte da decoração, ela seria o design. Agora, a parte da estrutura que deixa o prédio de pé, né, que são as colunas e tal, é o front-end. Então, quando você está falando de internet, o navegador é uma coisa que ele lê números, letras e códigos e transforma isso em cores, imagem pra gente. Então, o front-end é exatamente essa estrutura, esse código que você cria... Tu trabalha em código no front-end. No front-end, sim. E agora, depois de, sei lá, vários anos, porque minha carreira eu fui mudando muito, né? Chegava uma hora que eu falava assim, eu preciso saber mais. Aí eu ia lá e estudava mais um outro negócio e agregava mais uma coisa ao meu currículo. Então, assim, eu passei por várias áreas. Depois do front, eu acabei indo pra parte UX designer, que agora chega mais ou menos no user experience, que é o que eu faço hoje. Que é entender o que eu, como sou uma pessoa que vou lá, usuário, eu tô usando um aplicativo, uma plataforma, uma ferramenta, alguma coisa, como que eu consigo melhorar a vida dessa pessoa na experiência dela usar o projeto ou o produto que eu tô criando. Então,
durante muitos anos, eu fui responsável por essa observação. Será que o produto que eu fiz, a gente tá conseguindo fazer as pessoas clicarem no botão certinho? A gente tá conseguindo passar o que a gente tá querendo, sabe? Tipo, quando você vai criar um site, existe toda uma expectativa de... Esse site é pra quê? É pra vender café pro pessoal dos Estados Unidos. Beleza. Mas aí começa todo um estudo, que são as perguntas que a gente se faz, né? Por que elas existem? Para quando você lançar o teu site, o teu aplicativo, o teu produto, quem for usar tem a melhor experiência possível, a ponto de continuar usando, porque esse é o maior desafio. Às vezes a gente sabe de um monte de produto que você lança, e a pessoa usa uma vez, ela fala assim, nossa, não consegui fazer tal coisa, então não vou usar mais. E é assim. Então, quando eu tento, por exemplo, fazer uma compra num site, e daí eu vou lá e ele pede meu CPF, depois ele cria uma senha, daí quando cria a senha pede o CPF de novo, e daí depois pede 1000 coisas, e eu tenho que voltar e lembrar a senha que eu já esqueci, e daí eu desisto da compra, a gente culpa o cara do UX. É, um pouco disso. É bem isso. Ou então, tipo, a gente culpa não existir o cara de UX, tá. Entendeu? Ou mau trabalho ou inexistente. Porque a gente tá... Existe uma coisa que, assim, ela é nova. Essa profissão, ela começou a aparecer pra web, pra internet, ela tem pouco tempo. Mas se você for pensar bem a fundo, ela existe há muito tempo. Porque, por exemplo... Um exemplo muito simples, como que a gente chegou no formato da colher para tirar o sorvete? Como que a gente chegou nesse formato? Porque provavelmente alguém pegou uma colher normal, foi tentar tirar um sorvete, a colher virou, quebrou e falou, olha, isso aqui não vai rolar, então precisa fazer uma melhoria. Então aí eles começaram a estudar como que era o movimento, que a colher precisava ser um pouco mais grossa, ela tinha que ter uma resistência específica, ela tinha que ter talvez uma curvatura específica na hora que pegasse o sorvete. Putz, mas o sorvete fica grudado no negócio, então peraí, vamos colocar um negócio atrás, que ele vai raspar e ele vai tirar a bola do sorvete, ela vai sair redonda, perfeita. Como que você chega nessa conclusão? São estudos que as pessoas fazem para tentar entender como que a gente adapta. Esse estudo, essa pessoa que faz esse estudo, que ela adapta e ela faz uma melhoria, já é um user experience, alguma coisa. É que tem esse nome bonitinho, esse nome, né? Tipo, nossa, UX, UI. UI é uma outra coisa, que é o cara que faz a interface, que é o cara que faz a cara o visual de todas as coisas. Mas a pessoa que trabalha com a parte visual, ela não tem nada a ver com a pessoa que trabalha com a experiência. O que acontece é que, às vezes, a pessoa que trabalha com experiência interfere no visual para falar que aquele botão azul com o fundo vermelho não vai rolar porque as pessoas não vão ver porque o contraste é muito complicado. Uhum. Ou para falar que aquele site que você está fazendo, que o foco é o pessoal que tem deficiente auditivo ou então deficiente visual, ele não vai entender nada do que tem no seu site porque tá faltando algumas coisas, que é a parte de acessibilidade, que muito da palestra da Thalita ela vai falar hoje sobre isso, que tá faltando acessibilidade, e a pessoa que ouve o robozinho lá lendo o site, ela não tá entendendo nada do seu site, porque você vai lá e coloca uma foto com o nome assim, foto 01, aí o negócio lê e fala assim, site blá 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 blá, foto 01, tipo, como assim? Então, existem várias regras que o UX ele é responsável por falar. Eu falo que é o setor, assim, de... sabe aquele setor... Se toda empresa tivesse um setor do tipo, isso aqui não vai pra frente porque vai dar problema. Então, era basicamente isso. Não, gente, não faz desse jeito porque fulano não vai clicar, nananã. Não, o e-mail marketing não faz desse jeito sem ser responsivo, porque a maioria das pessoas acessam o e-mail hoje em dia pelo celular. E se não abrir direito no celular, a pessoa vai jogar o e-mail fora. E essa tua trajetória e esse teu foco no UX fazem com que esse projeto, o Codamos que tu tá fazendo, ele tenha, então, um jeito de nascer diferente de alguém que, sei lá, eu sou uma jornalista e resolvi lançar um projeto de eventos. Eu ia começar por outro caminho, mas tu começou com um caminho específico porque tu vem dessa área. Eu acho que muito do jeito com que o projeto tá vindo, ele tá sendo influenciado por esse meu jeito de lidar com as coisas, que é o jeito observador, que é o jeito com que primeiro você mapeia todo
o cenário, todo o problema, pra você ter uma ideia. Todo evento que eu vou, eu tento pedir pra organização o número de mulheres que já participaram nos outros anos, pra gente tentar mapear quanto que nessa timeline de... Todo ano tem um evento. Quanto nessa timeline de ano em ano, quanto que a gente tá crescendo? O que eu vou fazer com esses números? Eu vou entender se tudo que a gente tem falado nos eventos tá fazendo efeito ou não. Eu vou entender se a gente precisa ser um pouco mais agressivo ou não, sabe? Não, a gente não precisa fazer mais tanta... Agressivo no sentido de divulgação, sabe? A gente não precisa ser tão claro nessa coisa de... olha, se mulheres forem no evento, elas não pagam, então pra tentar engajar um pouco mais, talvez a gente não precise ter esse tom tão agressivo daqui a alguns anos. Então, assim, esse olhar mais observador, inclusive de fazer com que as pessoas que estão vendo o projeto nascer, que elas consigam participar de cada etapa dele, eu acho muito importante. Então, assim, agora, nesse exato momento, a gente tem um alfa, eu nem consigo arriscar que é beta, porque um alfa desse projeto, que é assim, a gente tem uma fanpage, que é onde eu fico... Eu e mais um pessoal que me ajuda, que é o pessoal da equipe do Codamos, que são mais 2, 3 pessoas. Como é que tu tem uma equipe de um projeto que ainda não tá no ar? Eu tenho umas pessoas que, assim, elas estão me ajudando a fazer acontecer, sabe? Então, mas são pessoas que acreditam na causa. Que acreditam na causa, são pessoas que trabalham completamente voluntárias, tá? Muito do engajamento. O projeto nasceu dentro de um hackathon. E a partir dali eu vi que tinha uma chance de adesão maravilhosa, porque o feedback que eu tive de todas as pessoas que avaliaram o projeto foi do tipo, essa causa ela ainda não existe, mas se ela existisse seria muito bom. Então a gente falou assim, olha, dá pra fazer acontecer. Então a gente pegou tudo que a gente fez no hackathon, que eram 3 pessoas, estavam juntas numa sala fazendo, bem no estilo Zuckerberg mesmo, sabe? De dizer assim que eram só amigos reunidos e tal. E a gente já tem o básico do site pronto. Só que como a gente quer tentar colocar uma plataforma que consiga abraçar todos esses problemas, pelo menos a maioria dos problemas iniciais, que a gente sabe que assim, a gente não pode começar resolvendo tudo, mas a gente precisa resolver alguma coisa. Porque se eu entregar uma coisa sem resolver nada, também eu vou estar frustrando todo mundo. Então, eu preciso pelo menos mapear, e isso a gente já fez, mapear o fluxo principal. Quais são os itens principais que a gente precisa resolver para poder lançar uma plataforma que consiga, ao longo do tempo, evoluir e não ficar andando para trás, sabe? Tipo, ficar arrumando bug ou problema. Então, assim, toda a parte de back-end, de estrutura como um todo, ela já está resolvida. A gente já fez um business plan, assim, sabe? De, tipo, o que vai ser daqui a alguns anos, como que a gente consegue agregar outras coisas. Agora a gente vai partir para a parte, assim, de criar eventos físicos de verdade, para a gente poder popular lá a página do Meetup, que é o que a gente criou, Meetup Codamos, se você colocar lá. Meetup é uma plataforma que ela tem vários grupos que você vai lá e coloca um evento e faz um evento, e as pessoas estão cadastradas nessa plataforma, elas falam que querem ir e elas vão. Mas então esse Meetup é concorrente do Codamos? Não existe concorrente do Codamos. Porque o Codamos, ele vai pegar todo mundo que faz evento e ele vai trazer para dentro da plataforma e vai basicamente organizar. O Codamos é a estante e os eventos são os livros, sabe? Então a gente vai basicamente organizar o que é o quê e deixar mais fácil para o usuário, sei lá, tipo, a pessoa que é baixinha conseguir pegar o livro que tá mais embaixo, e, sabe? Tipo, a gente vai organizar a coisa toda. Então não existe concorrente pro Codamos. Todo mundo que tiver um evento, que tiver vontade de fazer alguma coisa, tem, assim, a possibilidade de fazer parte dessa plataforma. A gente tá com 3 eventos já mapeados para acontecer até dezembro. Um deles é de mentoria, que a minha ideia é juntar vários mentores, cada um de um assunto completamente diferente. E a gente vai abrir para alguns alunos, e a gente vai fazer com que esses alunos tenham lá os seus 5 minutos para vender a sua ideia para o mentor, e o mentor entender se ele vai querer pegar aquele aluno para ter como pupilo durante um tempo. O nosso objetivo com isso é fazer com que as pessoas em pouco tempo consigam aprender do zero a fazer uma coisa que elas desejam, que elas têm vontade de fazer. Então, por exemplo... E vai ser com mulheres. Com mulheres, A nossa ideia é começar inteiro... Assim, os mentores, não. Os mentores a gente vai pegar de tudo quanto é jeito. Homem, mulher porque
tanto faz, sabe? O que importa é o jeito o assunto, na verdade. Do lado de lá, alunos, mulheres, tá? A gente vai tentar fazer uma coisa que lá fora já existe um pouco, que é ensinar e colocar de volta no mercado, sabe? Tipo, tirar um pouco aquela galera do mercado, dar ferramentas, dar conhecimento e levar de volta para fazer com que as mulheres consigam mudar a carreira de repente, ou então melhorar até a carreira onde elas estão, ou simplesmente aprender uma coisa completamente nova. E a gente dá condições de jogar no mercado de volta. Cada evento desse vai ter uma empresa que vai ser meio que patrocinadora. Por exemplo, acabei de fechar a parceria com o pessoal da Local Web. Então, provavelmente, eles vão colocar 2, 3 pessoas que trabalham lá dentro da Local Web para serem mentores. E provavelmente essa pessoa que vai ser o aluno, que vai ser essa mulher, que vai ser a aluna, ela tem grande chance de ser contratada pela Local Web depois que ela souber tal coisa, entendeu? Então, a nossa ideia é exatamente colocar a gente disponível para estar no mercado de trabalho. E esse primeiro evento ele vai ser desse jeito. Os outros vão ser todos conversas sobre RH, contratação, e que a gente tem uma dificuldade muito grande de contratação quando está falando em mulher. Existem várias perguntas que não precisam ser feitas para mulheres. Inclusive, qual que é o seu ciclo menstrual, sabe? Essas coisas assim que são bem absurdas, mas elas acontecem para as mulheres. E assim, é ridículo, mas a gente precisa conversar sobre isso, que é um problema. A gente precisa expor o problema. A gente precisa trazer gente que queira resolver esse problema. Então, assim, um outro evento vai ser esse, vai ser uma conversa sobre contratação, RH, Brasil, tá? Eu tô querendo fazer assim, vai acontecer física em um lugar em São Paulo, provavelmente, mas eu quero abrir para que outros estados consigam acompanhar e participar. Então, eu vou fazer um hangout para todo mundo fazer parte. E eu acho que o outro que a gente vai fazer vai ser uma coisa voltada para acessibilidade. O que eu quero fazer é juntar uma galera de usabilidade que fala muito sobre isso, sobre acessibilidade. E quem vai assistir a plateia são deficientes auditivos. Então, eu quero ter gente que faça a transcrição para Libras, né? E que a gente consiga fazer essa conversa. Porque é muito bonito estar lá no palco e falar sobre acessibilidade, mas você não tem alguém realmente deficiente auditivo para chegar e falar assim, faz sentido o que você está fazendo, ou então, no meu dia a dia, isso não funciona, entendeu? Então, eu quero tentar estreitar um pouco essa distância que acontece. Então, não sei se deu pra você observar, mas eu sou muito apaixonada por minorias, sabe? Tipo, eu gosto muito de chegar e falar assim, você é uma pessoa no meio de 1 milhão, então vem aqui que eu vou te ajudar a ajudar mais uma pessoa no meio de 1 milhão, e juntando todo mundo, a gente vai ser 1 milhão, todo mundo junto, entendeu? Sim. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa diversidade, eu gosto muito de incluir as pessoas, sabe? E incluir no sentido, assim, de não aceitar um padrão específico, mas a gente aceitar todos os padrões. Eu acho que falta muito isso na área de tecnologia em especial, sabe? Então, acho que tem que ser assim. Tu falou um pouquinho da tua história, e eu queria comentar do texto que tu escreveu recentemente, que era Como eu sabotei minha carreira. Como eu sabotei minha carreira. Acho que eu continuo sabotando ainda, mas sim, mas como eu sabotei. Mas ele teve um alcance bem grande, assim, no Medium. Tem mais de 140 coraçõezinhos lá, de pessoas que recomendaram, então acho que ele andou bastante por aí. E ele reflete uma sensação de angústia, assim, muito grande, com o qual eu li os comentários e muitas pessoas se identificaram muito. Eu continuo recebendo mensagem até hoje das pessoas sobre esse texto. Foi publicado em junho, né? Foi numa época que eu tava... Eu, inclusive, assim, eu tô me dedicando a esse projeto, eu não trabalho em nenhum lugar. Nesse exato momento, eu estou desempregada. E eu estou há meses desempregada. Exatamente porque eu não conseguia fazer nada por conta da síndrome do impostor. Que é o que eu abordo no texto, pois entendeu? O texto, ele dá uma ideia de alguém, assim, que tá vendo, parece, minha sensação assim, ó, que tava tudo meio embaçado, mas que tu começa a enxergar alguma coisa, sabe? Essa é a sensação. E eu queria que tu começou a falar agora, né, mas que tu falasse um pouco
do que é ou de como tu sentiu essa síndrome do impostor, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão se identificar, e também de por que tu resolveu compartilhar isso, por que que te motivou a escrever esse texto, porque ele é muito do coração, assim, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito do coração, sabe? Isso às vezes isso é bom e às vezes é muito ruim, porque quando é pra eu ter uma etiqueta social, eu sou zero. Etiqueta social, zero. Eu sou daquelas pessoas que chega, tipo, sai tropeçando nas coisas e sai cutucando gente que é super, né, super na linha, assim, dando risada. Cutucando, sabe? Eu sou muito assim. Eu sou muito expansiva. Então, quando eu fiz esse texto, eu realmente... isso que você falou é muito interessante, porque eu realmente estava exatamente nesse estágio. Eu estava, assim, afundada numa depressão muito grande. Tinha saído da depressão porque eu tive em 2014, fim de 2014, que foi quando eu comecei a me dedicar para esses projetos, todos os eventos. Eu fui diagnosticada com câncer e a minha perspectiva de vida, ela era assim... Eu não sabia se eu ia resistir ao tratamento, eu não sabia se eu ia chegar até 2015, até o fim de 2015, ou não. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Primeiro que, assim, eu falava assim, eu não posso morrer porque eu tenho 3 filhas. Óbvio que toda vez que você recebe uma notícia de que você tá doente com alguma coisa, a primeira coisa que você faz é, ai, meu Deus do céu, e agora? E não tenho nem testamento, eu não tenho até hoje nem testamento, o máximo que eu fiz foi um seguro de vida, mas, tipo, na hora eu falei assim, caramba, que tipo de mundo é esse que eu tô deixando pras minhas filhas? Que legado é esse que eu tô deixando, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida? Então, assim, eu fui soterrada com um monte de pensamentos durante quase um ano que me deprimiram muito, sabe? Que foi o tempo de tratamento? Que foi o tempo de tratamento. Além dos medicamentos, além de tudo isso, eu não conseguia trabalhar, porque eu não conseguia render 100% no trabalho, porque os medicamentos todos eram muito fortes. Mas tu tava empregada quando tudo isso? Tava, só que assim, eu escondi das pessoas porque eu não queria expor que eu tava doente, porque se eu falasse para as pessoas que eu estava doente, eu já sou mulher, eu já tenho toda essa dificuldade toda. Pra você ter uma ideia do como é difícil lidar com essa questão no nosso ambiente de trabalho. Se eu falasse que eu tava doente, toda a equipe, todo o time, toda a empresa ia virar e falar assim, você tá dando mais uma desculpa pra você não entregar alguma... Sabe, do tipo... eu estou com cólica. É desculpa pra você não entregar o projeto. Sabe? Tudo era desculpa pra não entregar o projeto. Então eu não queria lidar mais com isso. Eu não queria mais ser julgada desse jeito. Então eu falei assim, beleza, tô doente, vou fazer o tratamento, não vou contar pra ninguém e vou ver no que dá. E eu segurei essa barra sozinha durante um ano. Inclusive minha família. Minha família não sabia. Também não. Minha família só soube quando eu recebi o exame falando assim, você não corre mais risco de nada, você não precisa fazer mais nada. Então assim, eu passei durante muito tempo... tendo que raspar a cabeça, fazer eletro não sei o que, fazer não sei o que lá. Tipo, não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio porque ela tava muito no início, né? Mas eu tive que tomar medicamentos muito fortes e eles me zoavam, assim, muito. Eu acordava, eu não conseguia sair da cama, sabe? Tipo, tá, mas as tuas filhas sabiam. Elas sabiam que eu tava ruim, mas eu conseguia ser forte o suficiente de não transparecer as coisas pra elas, entendeu? Então, eu não queria jogar essa responsabilidade pra cima delas. Eu não queria levar pra elas uma sensação de que, tipo, e agora? Minha mãe tá doente e o que vai ser da gente, sabe? Eu não queria fazer isso. Então, assim, durante muito tempo eu aguentei isso sozinha e isso foi me deprimindo de um jeito que, depois de um tempo, foi contaminando a minha carreira, sabe? Aí, eu consegui superar com acompanhamento médico e tal, consegui superar a depressão. É óbvio que depois que eu parei de tomar os medicamentos fortes, me deu uma melhorada, assim, absurda. Mas eu entrei de cabeça na síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É simplesmente você conseguir fazer uma coisa, mas você passar o tempo inteiro que você tá fazendo essa coisa, se perguntando ou falando pra você mesmo que você não é capaz de fazer essa coisa. Então, por exemplo... Alda, vem palestrar num evento. Vou. Eu falava, vou. Subo lá no palco, falo sem problema nenhum. Mas o tempo inteiro que eu tava fazendo minha palestra, o tempo inteiro que eu tava indo pro palco, eu me perguntava, por que eu tô fazendo isso? Eu não sou competente suficiente pra fazer isso. Eu me comparava com as outras pessoas. Eu falava, nossa, fulano faz um negócio muito melhor do que eu. E eu tava o tempo inteiro me diminuindo, sabe? Então aí com isso, chegou um momento que assim... um exemplo assim bem... Meu sonho é dar aula e ensinar as pessoas. Eu recebi uma proposta para dar aula numa ferramenta online. Eu já tenho alguns cursos que eu faço também, tipo, aqui no Brasil, mas era lá fora.
Meu inglês é ok, sabe? Então, tipo assim, não tinha nada que me podasse e falasse pra eu não fazer. Mas tinha eu me podando pra não fazer. Eu não respondi a pessoa. A pessoa entrou em contato comigo 15 vezes. A pessoa tentou me ligar 25 vezes. Ela mandou vários e-mails, porque ela queria que eu participasse daquilo, independente se eu fosse fazer um texto, gravar um áudio. Não, ela queria que eu fizesse parte, mas eu falava assim, não, você tá falando com a pessoa errada. Eu não sou essa pessoa boa que você tá achando que eu sou. Eu não consigo fazer. E foram, assim, meses com isso. Aí, eu resolvi falar sobre isso porque, assim, depois com esse contato maior com mulheres, eu comecei a perceber que as mulheres têm uma tendência muito maior a sofrer disso, exatamente pelo nosso histórico que a gente tem de... existe uma coisa de que as mulheres precisam ser perfeitas, elas precisam fazer tudo 100%, porque se elas errarem... Nossa, só podia ser mulher mesmo fazendo, sabe? Tipo, essas coisas... Isso tudo piora essa sensação. Então, assim, essa coisa de que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, eu não vou fazer, ela é muito mais presente com a gente. Porque os homens é assim, vai lá, arrisca, faz. Aí o cara fala, não, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não tem problema, se você não conseguir, você vai lá e você tenta de novo. Você já viu alguém incentivando, assim, uma mulher quando ela vai começar a fazer um negócio? É sempre, olha, mas cuidado com não sei o que, não sei o que. Olha, você tem certeza... Mas você pediu demissão pra você se dedicar a isso. Você não tem... É sempre um monte de julgamento que acontece em volta que a gente fala assim, nossa, será mesmo que eu vou dar conta de fazer? Nossa, não, eu acho que eu não dou conta. E aí a gente se apavora antes de conseguir tentar fazer qualquer coisa. Então, assim, eu caiu na minha mão projetos maravilhosos que eu podia muito bem chegar e falar assim, olha, eu fiz a usabilidade toda disso aqui, eu fiz um nananana, e falar, olha que legal, que bacana, eu participei disso. O que eu fazia? Não vou fazer porque eu não sou capaz pra fazer isso. Então eu sabotei, sim, a minha carreira, sabe? Eu me privei de fazer parte de um monte de coisa interessante porque eu achava que eu não era boa o suficiente pra fazer isso. Enquanto isso estava acontecendo, tu percebia que isso estava acontecendo? Eu percebia quando eu via outras pessoas que não tiveram essa trava fazendo o que eu queria fazer. Aí eu olhava e falava assim, putz, eu consigo fazer tão melhor do que... Mas por que eu não fiz? Aí, nesse exato momento, eu comecei a perceber que eu tava patinando dentro de uma brisa muito louca, né? A única palavra que eu tenho pra explicar é isso, tipo, porque é um momento emocional muito doido, porque as pessoas vêm e falam. Eu recebi e-mails lindos que eu tinha que tirar print pra eu ler depois de novo, ou pra uma outra pessoa ler, pra eu conseguir acreditar naquilo, sabe? Porque... Quando a pessoa me descrevia, eu falava, não, cara, não sou eu. E eu passei durante muito tempo, pra poder me ver, eu tive que pedir que me descrevessem, porque se eu visse da minha perspectiva, eu não ia, sabe? Tipo, é um pouco parecido com aquela doença lá acho que bulimia, que você olha no espelho, você tá magérrima, mas você acha que você tá gorda, e você precisa emagrecer, e você não... É mais ou menos anorexia isso, sabe? da competência isso, profissional. Exatamente, é mais ou menos isso, sabe? Do tipo, eu não consigo. Aí você olha lá o teu histórico, tipo, você já fez coisa muito mais complexa, muito mais difíceis, você conseguiu fazer, mas você trava de um jeito que você não consegue. Então, essa minha necessidade de mostrar o que estava acontecendo comigo foi basicamente já o meu primeiro movimento de inclusão, sabe? Tudo isso que eu tô falando de, eu quero incluir as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas se sintam bem. Foi um start desse sentimento, sabe? Que assim, eu só vou conseguir incluir pessoas se eu conseguir mostrar pra essas pessoas que existem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que elas passam. Então, o único jeito de eu chegar aí e quebrar um pouco essa coisa do... Ai, fulano, palestrante, maravilhoso, meu ídolo, nananã, ele não vai no banheiro, ele sabe aquela ideia toda que a gente tem, tipo, não é humano, Sim, uma pessoa que tá lá no palco não tem do problema, TED que nunca teve espinha. Não tem problema, é tipo, nossa, olha, tá sempre maquiada, tá sempre linda, perfumada. Não, gente, a realidade é completamente diferente, todo mundo é ser humano, sabe? Todo mundo passa... apreensão, todo mundo antes de subir pro palco fica com aquele frio enorme na barriga, a gente acha que vai dar tudo errado, a gente acha que a nossa apresentação não vai funcionar, e o tempo não vai dar tempo, sabe? A gente acha que vai todo mundo achar a palestra horrível, vai sair na metade, todo mundo passa por isso. Então, assim, o que eu quis foi tentar humanizar um pouco isso. Por quê? Para conseguir fazer real essa inclusão das pessoas.
Porque eu não posso chegar num patamar de popstar e falar assim, olha, você pode muito bem ser como eu. Não é verdade, não é verdade. Aí a mulher tá lá, cozinhando que era um pouco da minha realidade, né? Cozinhando pra 3 crianças, com o bebê no colo aqui, tendo que estudar e não sei o que. Você fala assim, nossa, jamais eu vou conseguir ser. Então você não se identifica. Aí eu falei assim, quer saber? Eu preciso... É meio bizarro falar isso, mas assim, um pouco da minha inspiração foi aquela atriz lá, a Jennifer Lawrence, porque ela é a pessoa que tem um Oscar e que tropeça indo no vestido, subindo a escada sabe? É um pouco disso, tipo, a gente erra, a gente tropeça, a gente faz tudo isso, mas assim, a gente continua competente, entendeu? Então, a gente precisa passar um pouco dessa mensagem, que eu não posso anular quem eu sou para conseguir ter sucesso. O ideal é que eu tenha sucesso sendo quem eu sou. E que seja assim, sabe? Que as pessoas se identifiquem e que levem isso pra frente e se sintam confortáveis com quem elas são. Tanto faz se a pessoa prefere digitar de cabeça para baixo, trabalhar deitado, ou sentado, ou de pé, ou não sei, ou assistindo um monte de coisa na televisão, comendo sanduíche aqui enquanto tá fazendo seu trabalho, lá. Tanto faz. E como tu tá te sentindo agora, que já faz uns 4 meses que tu escreveu esse texto? Eu ainda tenho muito medo de pegar algum projeto. Então, por isso que eu tô mais com o Codamos. Eu tô usando o Codamos pra provar pra mim, sabe, que eu sou capaz. Então, assim, como ele é uma coisa que não tem essa cobrança, não vai ter algo do tipo assim, você precisa entregar porque o investidor já pagou e não sei, ou tipo, vai destruir a minha família, sabe? É muito bizarro isso. Eu me sinto, sabe aqueles filmes de ação que o cara tem que cortar o fio da bomba e aí, tipo, vermelho, azul, sabe? Eu me sinto aquela pessoa que é daltônica, que não sabe a cor dos negócios e precisa cortar o fio agora, senão vai explodir tudo. O universo inteiro. Pois é, e assim, é muito tenso trabalhar num ambiente assim. Hoje, traçando um pouco, porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente conhecer as nossas limitações. Hoje, olhando para minha carreira, eu não consigo me ver trabalhando de novo em uma empresa tradicional, em que o chefe vai lá e reclama que você chegou. Olha, são 10 horas e era para você estar aqui 9h30. Eu não consigo mais. Porque a impressão que eu tenho é que eu vou chegar e tacar fogo lá em todo mundo. Sabe? Do tipo, nossa, um dia eu vou entrar armado aqui e vou matar todo mundo. Porque, assim, é uma coisa que me estressa muito e me desmotiva. Quando eu consegui identificar isso, meio que forçada, porque eu tive que pedir demissão, eu tive que ficar em casa por conta da minha doença, e eu entrei em depressão, e eu consegui fazer esse trabalho de tentar analisar o que seria melhor pra mim, hoje eu consigo me imaginar uma pessoa muito mais feliz fazendo isso, que é palestrando, indo... Eu não ganho R$1 por isso, gente. Toda palestra que eu faço, o máximo que os eventos me pagam é tipo, me faça chegar lá. Não recebo pra palestrar, não quero receber pra palestrar, porque uma das coisas que eu mais falo na minha palestra é: você não pode morrer abraçado com conhecimento. Você tem que espalhar o conhecimento pras pessoas. Esse é o único legado que a gente tem. Tanto de filho quanto de gente, sabe? Gente que você nunca viu na vida. Conhecimento e o que você sabe fazer é o único legado que a gente tem. Então, assim, se eu começar a cobrar por isso, eu vou começar a entrar numa maquininha eu vou viver de fazer isso, que uma hora eu não vou saber mais fazer isso e eu não vou mais conseguir ganhar dinheiro. Então, assim, não é assim que eu acho que a roda tem que girar. E toda vez que eu venho palestrar num evento, eu tenho total certeza de que esse meu projeto, o jeito com que eu tô me dedicando pra ele, é o jeito com que eu tô mais satisfeita e feliz. Então, assim, não tenho a pressão de alguém me cobrando, essa cobrança é minha, só que, assim, ela vem de um jeito diferente, ela não vem de um jeito julgando ou criticando o meu trabalho. Então, assim, a chance de eu ter aquele problema da síndrome do impostor, de vez em quando ela aparece de novo, tá? Mas, assim, eu não vou dizer que eu estou curada, ela ainda acontece. Mas hoje em dia, como o meu trabalho é muito mais de evangelizar um pouco, sabe? Eu não gosto muito dessa palavra, mas sim, é a que mais descreve. Evangelizar as pessoas e tentar mostrar que, do jeito que eu sou, assim, bagunçada desse jeito, eu consegui dar certo, e se eu consigo, todo mundo consegue. Então, isso me deixa muito mais feliz e confortável, sabe? Então, assim, eu tô começando a me preparar de novo pra estar emocionalmente forte, pra voltar pro mercado de trabalho,
já imagino, assim, como dona de alguma coisa. Porque eu vejo muito essa parte do... Odeio falar isso, mas eu vejo muito essa parte do empreendedorismo como algo que eu vou acabar fazendo. Porque a gente tá num mundo em que empreendedorismo acaba virando uma coisa meio assim... isso aí é um papo pra galera tirar dinheiro dos outros, sabe? E eu acho que também não precisa ser assim. Eu tenho um projeto que eu acredito muito nele e que eu vou fazer acontecer, e foi no que eu me agarrei, sabe? E é o meu legado. É o que eu quero deixar pras pessoas. Sei lá, não sei se eu vou ficar doente de novo, não sei se eu vou... Aí eu vi de novo, não sei se eu vou morrer, não sei se eu... não sei o dia de amanhã. Sim, mas é o meu legado. Então ninguém sabe, pois é. Então eu acho assim que, exatamente por essa coisa do ninguém sabe, eu acho que a gente tem que fazer o melhor, sabe? Não o melhor da gente, porque eu acho muito complicado essa coisa de, você tem que fazer o melhor de você pra não sei o quê. Cara, tem dia que a gente não tá no melhor nosso. Tem dia que a gente quer ficar embaixo da coberta assistindo Netflix, e é isso, sabe? A gente não quer ver pessoas e a gente precisa estar bem, assim, a ponto de aceitar isso também, sabe? Que, tipo, hoje eu não vou trabalhar porque eu não tô bem, eu não vou conseguir produzir. Eu via isso como algo muito ruim. Você é emocionalmente instável, porque o problema é que eu sou uma pessoa muito criativa demais. E o que acontece lá fora impacta no que eu faço. Então, se de repente... sei lá, acontece um terremoto na Itália, ou então tá tendo aquela guerra lá na Síria, não sei o que, mostra as crianças, não sei o que. Eu fico emocionalmente abalada de um jeito que às vezes eu não consigo trabalhar. E eu vou explicar pro meu chefe o quê? Olha, então, eu não vou entregar o projeto porque eu vi aquele menininho lá do bombardeio e tal, eu fiquei tão abalada, eu não vou conseguir Ele vai mandar ir pra aquele lugar, sabe? Ele vai falar assim, o que tá acontecendo? Então tu precisa construir um estilo de trabalhar no qual se encaixe as tuas emoções. Então eu acho que assim, um desafio maior é exatamente esse. Porque tem muita gente que desiste porque não consegue encaixar o seu jeito de ser dentro do ambiente corporativo normal. E aí bate um desespero, porque assim, eu não consigo me encaixar num ambiente sério, rígido de um banco. Sim, mas isso não significa que tu não possa trabalhar, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que assim, a partir do momento que você fala assim, beleza, eu não consigo me adaptar aqui, e você fala, sei lá, acabou minha vida, não vou ter mais carreira profissional. Não é isso. Você consegue olhar pra você e falar assim, beleza, eu não consigo fazer isso, mas o que eu consigo fazer? E aí você vai, sabe? E vai. A gente sabe um monte de casos de gente que, sei lá, abandonou cargos, assim, que recebia uma grana absurda pra trabalhar no café. Nossa, mas você abandonou o banco XYZ pra ficar trabalhando num café. Porque é o que o cara se sente confortável a fazer. É o que ele acreditava. É o que... o sonho da vida dela era, sei lá, vender flores. Ela tá muito bem com isso, tá bem resolvida com isso. E existe todo esse problema, né, que é tentar... Tipo, uma coisa que me marcou muito, uma vez eu fui palestrar numa faculdade, aí eu cheguei e perguntei pros alunos, cara, molecada, idade das minhas filhas, sabe, 18, e na verdade, assim, é um nicho que eu me preocupo muito, é o meu próximo, eu já tô visualizando já como meu próximo alvo, inclusive eu tô em contato com o pessoal da USP pra ver se eu consigo fazer algum projeto com eles, porque assim, é um nicho que precisa ter um olho um pouco melhor, porque é uma galera que vai se frustrar muito mais lá pra frente. Eu perguntei pra eles assim, pra vocês o que é sucesso? O que é ter sucesso? Aí, umas 2, 3 meninas responderam que sucesso pra elas é estar de roupa social e trabalhar na Paulista. Aí eu falei, cara, isso pode ser sucesso pra algumas pessoas, mas assim, isso não define sucesso. Aí veio um cara e ele respondeu assim, não, sucesso pra mim é conseguir trabalhar da minha casa, de bermuda, a hora que eu quiser, e tá com a minha família. Eu falei, olha, isso é uma outra perspectiva de sucesso. A gente anda com uma perspectiva muito grande de que sucesso é ter dinheiro, é ter saldo positivo na conta. Materialista. E precisa, assim, ter luxos, que nem o desenho lá do Pica-Pau, dinheiro, iate e mulheres, isso é sucesso. Só que, assim, não é assim, não é, e a gente consegue ter sucesso tendo coisas simples, como, tipo, tempo. Tem muita gente que acha que sucesso é você ter uma carreira que te dê tempo pra fazer as coisas que você quer fazer. Tempo pra ter aula de violão, tempo pra se dedicar com, sei lá, ir no cinema. Tem gente que não consegue ir no cinema. Então, assim, quando eu vi que essa área de estudantes, ela está, não é tava, porque a gente ainda não trabalhou nela, não tá lá como no meu alvo pra chegar lá.
essa galera, ela tá com uma perspectiva de sucesso, carreira muito deturpada, eu já vi que a gente vai ter um problema com a próxima geração que estiver vindo. Então, tipo, por exemplo, agora, a gente trabalhando uma geração específica de mulheres e de ambiente e de setor tecnológico, pra gente tentar deixar o ambiente mais agradável. Mas a próxima geração que tá vindo, ela já vai vir problemática de novo, entendeu? A gente vai ter que arrumar quando elas chegarem nesse... Então, por que a gente já não faz um exercício de ir lá antes de que aconteça esse trauma, antes de que essa pessoa Sim. que acha que o sucesso é estar de terno e gravata na Paulista... Pra trabalhar com as expectativas antes de se frustrarem. Antes de se frustrar, antes dessa pessoa ter um infarto, né, lá no, trabalhando na bolsa ou algo do tipo, é mostrar pra ela quais são as possibilidades, e é um pouco do que eu falo pras mulheres, sabe, ampliar um pouco disso. Então, se você observar, o problema não tá no mulheres, o problema é que todas as minorias e os nichos, eles são esquecidos se a gente não padroniza. Então, por exemplo, todo desenvolvedor, ele é, sei lá, ele tem camiseta, usa óculos, ele tem barba, e ele usa com uma mochilinha. Você tá padronizando. Só que assim, por que as pessoas fazem isso? Pra ser mais fácil de, sabe, de passar uma mensagem. Se você for lidar com todas as diferenças dessa área, você vai ter que falar várias vezes, né, com várias pessoas. Então, assim, eu entendo que o padrão, às vezes, ele é bom pra passar uma mensagem maior. Mas eu acho que a gente já passou uma mensagem maior. E agora a gente precisa ir falando um pouquinho com cada um, com cada diferençazinha dessa, sabe? Uhum. Então eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade pra fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho feito pra Tá. todas as meninas que eu entrevistei. Onde tu tava e o que tu tava fazendo há 10 anos? E se tu pudesse, sabendo tudo que tu sabe, tudo que tu passou, dar uma dica pra Alda de 10 anos atrás. 10 anos atrás? Que dica que tu daria? Eu daria pra ela ser um pouquinho mais paciente. Paciente? Paciente. Porque eu... O que tu tava fazendo há 10 anos? 10 anos, 2006, né? Eu tava cuidando de uma das meninas, mas eu já tava voltando pro mercado de trabalho de novo. E eu tava iniciando a minha carreira como front-end. Eu tinha vindo daquele... Estava parando de fazer layouts no Photoshop pra fazer layout no código. Pegar layout dos outros e fazer no Photoshop. Tava exatamente nesse ponto. Tava trabalhando numa empresa que vendia domínio de internet. E eu era responsável por fazer os sites dos clientes que queriam. O cliente comprava um domínio na internet, ele queria ter um site e como fazer esse site, né? Então eu era a pessoa que fazia aquilo. Só que assim, há 10 anos atrás, eu era uma pessoa que eu não tinha paciência de ver as facetas das coisas, sabe? Eu tinha muito problema com essa questão de perspectiva. Eu consegui resolver isso trabalhando com usabilidade, porque aí eu tive que me colocar no lugar do usuário para tentar ver de um outro lado como a coisa funcionava. Então, eu acho que eu diria pra mim, assim, tenha um pouco mais de paciência e se coloque um pouco mais no lugar dos outros, sabe? Que, na verdade, assim, eu acho que é uma coisa que falta pra todo mundo. A gente costuma falar, não tá bom pra mim esse café, mas e o fulano que gosta do café mais forte? E o fulano que gosta, sabe? Se colocar mais no lugar... Me faltou um pouco disso. Eu demorei alguns anos pra conseguir ver isso. Só consegui ver quando, por conta da minha profissão, eu tive que me colocar no lugar da pessoa que... Sim, tu teve ferramentas também. Eu tive que me colocar no lugar da pessoa que anda de cadeira de roda, que tem a limitação da rampa, porque aqui é escada, porque aqui... Você não pensa nisso no teu dia a dia, sabe? No teu dia a dia você pensa em você. Então, a partir do momento que eu fiz essa transição, eu comecei a entender que a Cris, a Alda, que as pessoas me chamam de Cris também, porque meu nome é Alda Cristina. Então, tem gente que me chama de Cris, tem gente que chama de Alda, tem gente que me chama do meu nickname na internet. Então, eu tenho 5, 6 formas de me chamar. Mas eu diria pra Alda de 10 anos atrás, pra ter um pouquinho mais de paciência e se colocar no lugar dos outros. E quais são as pessoas que servem de inspiração pra ti e podem ser pessoas públicas que outras pessoas podem seguir também pra acompanhar o discurso, acompanhar o trabalho, acompanhar os projetos, ou pessoas que só tu conhece? Deixa eu ver. A inspiração, pra mim, eu tenho muito tem um projeto que chama Girls Who Code, e é um projeto gringo, né? Mas essa pessoa que, inclusive, eu vou citar ela na minha palestra,
Eu esqueci o nome dela agora, mas assim, ela é uma indiana que foi morar nos Estados Unidos e ela tem toda uma história de vida que inclusive tá no TED também, tipo, uma história de vida interessante porque passa um pouco do que eu gosto, sabe, de fazer, que é experimentar outras coisas pra exatamente você ter a perspectiva das outras coisas e projetar mais ou menos no que você tá fazendo. Então, ela tentou se candidatar a alguma coisa lá nos Estados Unidos, e aí, tipo, teve várias frustrações. Foi aí que ela percebeu que ela tinha que trabalhar com tecnologia, engajar pessoas. Então, assim, tem inclusive, eu vou citar na minha palestra, depois, se você quiser, eu te passo Sim. o contato dela. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, escreve vários textos no Medium, assim, é maravilhosa, eu adoro tudo que ela faz e tenho como inspiração. Mas aí tem outras personagens, assim, outras pessoas que quando eu vejo a história, assim, eu falo assim, nossa, que legal. Tem o cara que trabalhou junto com o Turing na época do todo aquele projeto lá do Enigma. Exato, do Enigma e tal, mas ele era o cara que foi o cara que criou o que a gente tem o conceito hoje de cloud, né, de nuvem. Que é uma história, assim, muito background, sabe? Tipo, a gente sabe a história, todo o drama, toda a história que foi do Turing, ok, assim, é uma história maravilhosa. Mas tem essas outras pessoas que fizeram esse cenário, sabe? Eu gosto dessas outras pessoas, sabe? Que são pessoas, assim, que você para pra pensar e fala assim, putz, tal coisa não existe, sabe? Não existiria sem o fulano de tal. Sim, ok, o cara astronauta foi pra lá e tal, mas e a galera que ficou controlando o programa, sabe? Tipo, ficou controlando o satélite, sabe? Tipo, ou Sim, então ele foguete, não fez isso sozinho, né? Exato, sabe? Quem são essas pessoas? Então eu gosto muito da história dessas pessoas. Recentemente eu vi um TED vocês já viram que eu sou viciada e quando eu estou sem nada pra fazer eu vejo palestras das pessoas no TED. Então façam isso também porque é muito legal, muito bacana. E tem de vários assuntos, não tem só tecnologia. Eu vi uma palestra do cara, de um ator que ele faz... Inclusive ele fez Star Wars agora, ele foi o vilão lá, Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é o Adam... o Adam Driver. Isso. Então, ele tem uma palestra lá que ele conta toda a história dele, porque assim, ele fez uma transição um pouco parecida comigo, porque... Não parecida porque, poxa, ele foi militar e agora ele é ator, né? Mas ok. Mas... Nossa, não, é uma pessoa mega humilde, né? Parecida comigo. Mas assim, ele era militar e ele não se encaixava numa coisa, sabe? Na vida, assim, que ele estava tendo, apareceu toda essa situação 11 de setembro, ele foi servir e ele começou a observar a personalidade das pessoas que, tipo, o tipo de pessoas que serviam junto com ele, e ele usou toda essa inspiração para se transformar. Depois, quando ele virou ator, né, quando ele resolveu fazer ser ator e tal, ele fala que muito da inspiração dos personagens dele vem exatamente dessa experiência. E ele tem uma história muito legal, porque aí depois ele voltou pra a parte militar, mas basicamente para fazer oficinas de teatro com o pessoal que... Que interessante, eu não sabia disso. Entendeu? Então ele fez ele pegou o conhecimento que ele tinha, ele melhorou uma coisa que ele queria, e depois ele voltou lá onde ele aprendeu tudo e trouxe uma coisa que ele gosta. Então, esse movimento de ir e vir para uma coisa para outra, eu adoro, e ele tem, assim, uma história bem interessante. Ele é muito novo, mas ele já tem, assim... uma maturidade, e ele, assim, ele é completamente fora de todos os padrões, né, a gente tá acostumado galã de estéticos, TV e né, tal. ele é bem diferente. Ele é bem diferente, e ele faz uns filmes, assim, mega hipsters, que as pessoas falam, assim, bem lado B da coisa toda, mas ele é um ótimo ator, e ele tem, assim, uma história de vida bem legal. E, deixa eu ver quem mais. Da parte de programação, eu tô começando a conhecer agora quem são essas pessoas, sabe? A parte tecnológica, mas eu tenho muita inspiração em pessoas de fora para as coisas que eu vou fazer. Então, tipo, por exemplo, adoro o trabalho do cara que faz trilha sonora da maioria dos filmes do Christopher Nolan, adoro o Zimmerman, adoro toda a trilha que ele faz e toda a história do que ele faz. Até o próprio Nolan mesmo, tipo, eu lembro quando eu fui assistir Interstellar, eu saí do cinema chorando absurdo, e as pessoas não entendiam porque eu tinha achado aquele filme muito bom, e eu tentava explicar que o filme não era sobre espaço, o filme era sobre a história de um pai e uma filha, e era muito humano, não era, né, e foi assim, é muito da minha inspiração até mesmo pra palestras, pra falar e tal, eu tento pegar situações cotidianas, são coisas que a gente lê, a gente consome, e eu sou completamente apaixonada por astronomia, estudo, já sou formada, entre aspas, no astronomia amadora, tô indo para outro módulo agora.
E eu falo que a astronomia... Nossa, mas que nada a ver, né? Nossa, mas que nada a ver. Mas tem tudo a ver, porque astrônomo, ele observa. E User Experience, ele observa. Então, o UX Designer, ele observa o comportamento do usuário dentro daquela coisa que está acontecendo. O astrônomo observa as estrelas dentro do firmamento. Mas são dimensões, né? Tão diferentes. Tão diferentes, mas elas fazem, assim, total sentido. Porque uma estrela que você vê piscando de um outro, sabe? Tipo, que tá indo para um outro... pode ser um acontecimento mágico que você vai lá e você vai observar e ver o que tá acontecendo. E, de repente, você descobre que é sei lá, uma supernova que tá, sabe? Tipo, que aparece... Então, são outras coisas, mas eu adoro e eu estudo elas em paralelo. E eu vivo estudando coisas. Eu sou meio maluca, tipo... Então, deixa eu incluir, porque eu vou passar para uma outra pergunta, você já pode começar a responder junto, bom. Que é justamente te pedir dicas de livros, de filmes, de documentários, que pode ser das áreas que tu citou, ou só aquele tipo de coisa, assim, sabe? Quando a gente assiste, a gente fica querendo que as outras pessoas assistam também. Então, pelo amor de Deus, vejo. Então... Nossa, eu tenho, assim, uma lista... Eu não vou falar todos, porque é uma lista interminável de coisas. Eu vivo consumindo experiências e perspectivas, gosto de séries, documentários, gosto de filmes, eu vivo, assim... Quem trabalha com tecnologia sabe que hoje em dia tem várias séries, assim, que abordam esse tema, mas a Mr. Robot, pra mim, é a que tá agora, tipo, tá na 2ª temporada. Eu não vi essa série. Essa série, ela fala sobre a vida de um hacker e depois ela vai mostrando várias... Tem essa coisa da perspectiva, sabe? Brinca um pouco com essa coisa da perspectiva. Quem assistir vai lembrar um pouco de até Clube da Luta e tal. Tem essa coisa do eu, será que sou eu ou não, sabe? Essa bagunça aí. E tem uma crítica muito grande a respeito das mulheres dentro da parte de tecnologia, que é muito interessante, porque assim, a gente vê todas essas coisas que todo mundo fala que acontecendo dentro da série, sabe? A gente vê tudo isso, tipo, mulheres sendo interrompidas quando estão falando na reunião, mulheres não sei o quê, mulheres sendo diminuídas. Isso acontece na série, e é uma série muito boa, que tá passando agora. Que mais? Tem uma série que chama Master of Sex, que é uma série do Showtime, se eu não me engano, que também aborda muito essa coisa da dificuldade. A série passa em 1940, se eu não me engano. Acho que é 40, 50 por aí. É maravilhosa essa série. Maravilhosa essa série, não é? Exatamente pela coisa da mulher ser tão difícil a mulher conseguir fazer, sabe? Tipo, e ter um cara, de repente, apoiando ou querendo dar voz pra mulher, mas ele não pode porque ele vai ser criticado, porque se ele colocar... Ele tá fazendo um estudo que é extremamente preconceituoso, sabe? Tipo, as pessoas têm preconceito absurdo com aquilo e a sociedade não aceita. Nossa, são vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo que eu super indico pra assistir, que é muito bom. Abre a cabeça pra essa coisa da perspectiva. Porque hoje a gente tem até um pouco desse legado. Um pouco do que mostra na série, a gente vê, tipo... é verdade. Tipo, até hoje tem gente que ainda pensa assim. Então a gente vê muito desse legado que a gente tá tendo hoje abordado na série. E eu vejo muito documentário sobre pessoas que criaram coisas ou construíram coisas. Então, a BBC tem várias coisas vários documentários contando. Tem uma história muito interessante, que são as pessoas que participaram junto com o Enigma, tinha aquele lugarzinho lá que chamavam de... Como é que é? Bletchley Park. Isso, Bletchley Park, exatamente. Então, tinham muitas mulheres que trabalhavam lá. E muitas delas, sim, seguiram carreira completamente diferente, mas cada uma delas tem uma história magnífica. E tem vários documentários falando sobre isso. E como que a matemática, antigamente, ela era uma matéria que as mulheres dominavam. E vai ter um filme agora que vai sair falando sobre as mulheres da NASA, que também é mais um outro nicho. Tu viu uma série sobre essas mulheres do Bletchley Park? Vi. Seriado. Tem na Netflix, eu acho. Isso, né? Então, vi. E eu tô sempre vendo coisas feministas, e tem inclusive um documentário na própria Netflix falando sobre o movimento feminista na época da guerra e tal, tipo, Estados Unidos. Aí vem lá como que elas conseguiram escrever um livro falando sobre o que acontece, tipo, contraceptivos, etc e tal. Como que começou tudo isso, né? Porque não foi um médico que chegou lá e falou assim, nossa, vamos falar agora sobre, né? Vamos entender o corpo feminino. Vamos entender como que é uma coisa que eu não tenho, mas que eu acho que eu manjo. Então, aí as mulheres foram lá e elas foram elas mesmas escrevendo, elas foram elas mesmas estudando. Então, isso é muito interessante. Então, todo esse material sobre documentário, sobre tudo isso, eu adoro. E é lógico, tem as séries clássicas que, tipo... Game of Thrones. Mas o que eu vou aprender com Game of Thrones?
Você vai aprender muito sobre, tipo, as mulheres dominam naquela série. Inclusive eu falo sobre isso na minha palestra, que é uma série que começou de um jeito, dando a entender de que os homens, lógico, seriam os reis, os donos absolutos. E aí ela foi mudando ao longo dos anos, e você fala assim, nossa, que sensacional, sabe? Que sensacional esse movimento todo de como as coisas acontecem, e eu não posso ficar dando spoiler, então eu não posso falar muito. Mas eu gosto muito disso, e eu fui criada... Eu sou de uma família que, assim, meu pai era brigadeiro de aeronáutica, e meu pai queria muito ter um filho homem, e eu fui a única filha dele, e ele me criou como se eu fosse um menino, e muito do meu comportamento está baseado nisso. Minha mãe, quando meu pai morreu, minha mãe não tinha nem RG, só pra você ter uma ideia, que, tipo assim, do quão dependente ela era do meu pai, sabe? Não tinha conta em banco, e muito do movimento feminista que eu aprendi a ter, veio um pouco desse momento, sabe? De quando meu pai morreu e quando, tipo assim, era o cara que colocava dinheiro na casa e sustentava, sabe, a família. E esse cara foi embora, e agora? Só tem eu e você, mãe, tipo, 2 mulheres no mundo sozinhas, a gente precisa fazer a coisa acontecer. Então, assim, muito do meu legado, tanto filme quanto livro, é tudo referência masculina, porque era o que meu pai sabia, sabe, tipo... tinha condições de me passar. Então, meu livro favorito é 20 Mil Léguas Submarina, que, tipo, jamais é um livro favorito de menina, mas, assim, eu não tenho padrão, sabe? E acho que, assim como eu, tem um monte de mulher que também não tem padrão. Então, a gente vive, sim, evitando filas de filme romântico, porque a gente acha filme romântico horrível, sabe? Eu sou desse tipo. Então, assim, mas assisto até alguns outros. E eu vendo, assim, a história de algumas pessoas, eu falo assim, cara, eu me identifico muito com isso. Essa menina, essa atriz, depois que eu vi ver uns vídeos dela na internet, eu falo assim, gente, sou eu mesma, de verdade. Eu me identifico muito com ela, porque ela não é um personagem dela mesma, entendeu? Ela é desastrada, autêntica daquele jeito. Quem quiser, aceite. Quem não quiser... ignora, entendeu? Então, tipo, tudo bem que ela recebe o melhor salário, já foi eleita semana passada o melhor salário, né, do mundo, ela recebe mais que todo mundo, um dia eu vou chegar lá, mas esse jeito, assim, fala o que der na cabeça e se você quiser você me aceita, se não, tudo bem, eu não vou me importar com isso, é muito que eu levo pra vida, sabe? Eu acho que todo mundo devia ser assim, autêntico, a ponto de falar... nossa, te entendo, sabe? Tipo, entendo, me abraça aqui, a gente tá junto aqui nesse problema. E, Helga, como o pessoal pode te seguir o Codamos e os teus projetos? Então, tá muito fácil de achar. Na verdade, eu não, mas é mais fácil achar o Codamos. Mentira, mas você pode ir, tipo, no Facebook, escreve lá Codamos, provavelmente ele vai vir lá e tá com uma descriçãozinha. Se você colocar Codamos Clube, também você consegue achar. A gente, no momento, a gente não tá com site, mas a fanpage, ela tá lá a todo vapor, então é mais fácil achar no Facebook. Consequentemente, do Facebook, a gente vai te levar pro Meetup, que é essa ferramenta, essa plataforma, que nem todo mundo conhece, mas o Facebook todo mundo tem, mas assim, uma coisa acaba levando a outra. A gente tá também no Meetup. E pra me achar, eu fico muito mais, assim, eu uso muito mais o Twitter, que eu tô sempre lá, não levem a mal a minha opinião política, que tem muita gente que para de me seguir porque eu falo às vezes um pouco mais de política do que eu devia, mas não se ofendam, não é nada pessoal, só tem a ver com os políticos, não é nada para ofender as pessoas. Mas eu tô lá no Twitter, eu tô como MJ Coffeeholic, então é meio complicadinho mesmo, mas... soletra aí. MJ, aí você escreve coffee do jeito que tem que ser, COFFEE, aí no final você coloca HOLICK. Então, MJ Coffeeholic. Ou então se escreve Alda Rocha, que se vier uma mulher de cabelo branco, sou eu. E aí você vai me achar fácil. No Facebook eu também já tô passando, assim, mais coisas. Antigamente eu evitava um pouco, mas agora aprendi a usar. E no Instagram tu tá também? Instagram eu tô, bastante. Também tudo como MJ Coffeeholic. Na verdade, se você colocar lá MJ Coffeeholic e no Google, eu acho que vai retornar todas as minhas redes sociais, tem todos os canais, tem todas as coisas. Então, o Instagram também inclusive tô fazendo uma cobertura aqui do evento e vivo tirando foto, só que tem muita foto de café, né? Então, quem vai lá, a gente fala assim, nossa, mas só tem foto de café aqui. Eu falo, é Coffeeholic por algum motivo. É assim que eu sou. Mas aí, tipo,
fora essas redes, eu acabo não usando muito as outras, porque eu não tenho tanto tempo pra... Eu queria ter clones, mas já que não é possível, então Sim. eu uso mais uma rede do que a outra. Alda, muito obrigada. De nada. Foi Desculpa se eu falei muito não, aqui, mas é que eu sou assim. Eu falo... Foi muito legal. Aprendi muita coisa. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Muito obrigada. Tá bom. Qualquer coisa, é só entrar em contato aí que eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Tá bom? Tá legal. Obrigada. Oi, aqui é a Bárbara de novo. Tô voltando para agradecer que você tenha nos ouvido e também para contar que essa trilha que tá rodando agora é linda e também rodou lá no início do episódio. É uma criação do meu amigo Felipe Speck. Se gostou dessa entrevista, não deixa de compartilhar com os teus amigos, isso faz a maior diferença. Outra coisa é que eu vou te lembrar que o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com e eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback com sugestões, críticas, comentários, enfim, com a tua opinião sobre esse episódio ou sobre todo o projeto Coisas que a gente cria.